A gente volta aqui com o nosso Band News Rio, primeira edição. E ontem a gente falava sobre a concessão da Dutra, da Via Dutra, que é a principal rodovia do Brasil. Que agora, nesta concessão, não será apenas a Via Dutra, né? A concessão ela inclui também agora a Rio Santos, que é a BR-101 Sul, mas ligando o Rio até Ubatuba, que já é um município do estado de São Paulo. E quando a gente falava, juntando os dois, na verdade, você tem aí 625 quilômetros de estradas que o grupo CCR, que já administrava nos últimos anos a Dutra, venceu essa licitação, vai pagar 1 bilhão 770 milhões de outorga para operar esses trechos pelos próximos 30 anos, além de um compromisso de investimentos de quase 15 bilhões de reais. E também compromisso em redução da tarifa atual de pedágio. Para falar sobre isso, né, detalhar, porque isso é de extrema relevância para o Rio de Janeiro, inclusive com as obras que estão prometidas, como a duplicação da Serra das Araras, a gente está na linha com a superintendente de novos negócios do Grupo CCR, a Josiane Carvalho de Almeida, que vai explicar um pouco para a gente as etapas de todo esse processo, né? Tem muita coisa para rolar nesses próximos meses e anos, né? Onde ficarão as praças de pedágio da Rio Santos? Se você que está acompanhando a gente agora quiser enviar perguntas, você encaminha para cá que a gente vai fazendo para a Josiane. Muito obrigado, Josiane, por nos atender. Dia 2 de novembro, feriado de finados, assim como a gente aqui na Labu está trabalhando, você também. Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Josiane, vamos aqui falar sobre esse projeto. Prazer é nosso. Então, temos aqui muitos pontos. Então, por partes, vamos lá. Essa questão do pedágio talvez seja sempre uma coisa que chame mais atenção, ainda mais com tanta inflação, custo. Vamos olhar para quem paga o pedágio. Quando que a CCR diminui em 35% o valor do pedágio? Isso é 35% em todos os pedágios Rio-São Paulo? Você aplica 35% em todas as praças? Como vai funcionar isso? Então, nesse caso, em relação à tarifa que o governo estabeleceu, ela então tem diferenças entre os valores das tarifas de acordo com a praça de pedágio. Então, aquela redução que a gente falou de 15, que a gente aplicou, né, o desconto máximo, ele é aplicado em toda a tarifa de referência. Em relação ao que foi os 20% originais, é no trecho Rio-São Paulo, ter essa expectativa de redução de 20%, tal como o governo pensou lá em 2019, quando ele desenvolveu o estudo. Então, você tem uma redução, eu falei 35, então na verdade é de 20. E isso passa a partir de quando? Ou é 20 mais 15, é isso? Isso é aplicado a partir esse contrato está previsto para ter início a partir de 1º de março de 2022. Tá, 1º de março do ano que vem. Então, isso passaria a acontecer em termos de redução a partir de 1º de março de 2022. De 2022. Qual é a obra mais significativa colocada nesse plano de investimentos, falando ainda da Dutra, da Rio-São Paulo? É a duplicação da Serra das Araras? E qual é o planejamento de vocês para o início dessa obra? Então, esse projeto, não só, acho que a gente tem várias obras emblemáticas, né? Tanto as melhorias que vão ser feitas na região metropolitana aqui de São Paulo, logo de cara, logo no início do contrato, a Serra das Araras, mas tem a duplicação da 101, né? 80 quilômetros até Angra dos Reis. Então, são obras relevantes, como você mencionou, são 15 bilhões de reais investidos aí nos primeiros anos da rodovia, no primeiro terço do contrato. No caso da Serra das Araras, ela tem 2 etapas, né? Porque ela não só vai ser feita uma nova subida, quando vai ser readequada toda a atual subida da rodovia, né? Serão 4 faixas de rolamento, mais acostamento, tanto na subida quanto na descida. A programação é a subida, a primeira ser entregue no 6º ano e depois a gente readequa a atual e entrega no 7º ano. No planejamento nosso depois dos licenciamentos, renovações das licenças, planejamento, começar ali a obra no 3º ano.
da concessão. Então a previsão seria, se começa a nova concessão em 2022, provavelmente em 2025, começando a obra, para entregar no 6º ano uma parte e no 7º a outra. Essa nova, você falou de colocar mais 2 faixas, né? Quem sobe do Rio em direção a São Paulo, pela Serra das Araras, sabe que ela tem 2 faixas. Quando há acidente na descida, que é aquela descida muito sinuosa, que infelizmente, né, é muito antigo aquele traçado e é realmente muito perigoso, vira e mexe tem acidente, interdita, vocês têm que fazer mão dupla na subida e aí engarrafamento para todos os lados. Então o objetivo é botar mais 2 faixas, mas essa nova pista que vocês vão construir, essa seria acompanhando o traçado da subida. Como é que é, mais ou menos, em termos de planejamento, de projeto, esse que é do novo trecho, um trecho completamente novo que vocês vão construir? Isso, nós fazemos esse trecho novo, que substitui completamente a atual descida. Então, a atual descida ela vai ser desconsiderada, né, após esse investimento. Ela terá 4 faixas de rolamento, mais o acostamento, e depois a gente readequa a atual subida. A atual subida, ela passa de 2 faixas também para 4 faixas, e é readequada, inclusive, as curvas, de forma a ser mais seguro, considerando aí já até um aumento da velocidade, a velocidade que você pode trafegar. Isso é importante também, ainda mais na rodovia com esse movimento. É a principal rodovia em movimento. E se você tira um pouco, né, das curvas, do traçado das curvas que são às vezes muito fechadas, você permite também não só isso em velocidade, mas diminui com certeza o número de acidentes. Ágata? Com Josiane, certeza, muito mais seguro. eu queria perguntar em relação a esse sistema Free Flow, porque quando eu li, e aí eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que seria, mas basicamente as praças de pedágio não seriam mais necessárias e também você pagaria o pedágio de acordo com o trecho percorrido. Isso é a longo prazo? Já vai começar a ser implementado? Então, aí é importante até separar o que hoje está previsto no contrato da perspectiva. Hoje no contrato, esse Free Flow está definido para aquela região ali entre a Praça de Arujá e a Marginal. Então, ele começa a partir do 4º ano. Está previsto que os usuários que hoje trafegam nas marginais, ali nas marginais de Guarulhos, e que vão ser até complementadas, eles podem entrar na via expressa, pagando pelo trecho percorrido. Entendi. E a gente entende que esse é um grande projeto piloto, em que a gente vai testar toda a parte tecnológica, a adesão da sociedade, e aí então poder trabalhar junto com o governo, está previsto também em contrato, a expansão desse sistema para toda a rodovia. Agora, me diz uma coisa, Josiane, porque a princípio, atenção nosso ouvinte, a gente está no programa para o Rio, então atenção, como disse a Josiane, a gente tem isso previsto quando for implementado em São Paulo no primeiro momento. É o que eles chamam de free flow. Só que como é que funciona, por exemplo, como é que você consegue, são câmeras inteligentes que pegam pela placa e dizem o Rodolfo com a placa XYZ entrou aqui em determinado ponto, saiu a 10 quilômetros, aí você cobra o proporcional pelos 10 quilômetros que eu usei, ou a pessoa vai ter que ter um equipamento dentro do carro, tipo essas tagzinhas para poder entrar e sair, como é que funcionaria isso? Já dá para saber? Mas é exatamente o que você falou, não só a gente vai ter a possibilidade do tag quanto da placa. E a gente ainda aí, nesses 3 anos, junto à NTT, vamos desenvolver várias tecnologias. Hoje, a CCR, para preparar a sua proposta, teve várias discussões com vários fornecedores de tecnologia que já desenvolve isso fora do Brasil. Então, isso já não é novidade fora do Brasil e a gente contou com bastante apoio para desenvolver essa solução que vai ser implantada aí no 4º ano. Não tem no Brasil isso ainda, tá? Tem fora do Brasil, muito bem implementado, mas será
a primeira concessão no Brasil com essa previsão. A Francine Augusto está conversando com os ouvintes que tem perguntas, né, Fran? Isso mesmo, Josiane, bom dia para você. O Lúcio Nunes quer saber aqui, sabemos de um gargalo que acaba sendo ali causado pelos túneis de Itacuruçá e também Muriqui, pretendendo duplicar também ali a pista nesse trecho específico do túnel. Como seria esse projeto, principalmente levando aí em consideração a questão ambiental? Não, tem sim, está sendo considerada a ampliação, a duplicação, é um trecho sensível do ponto de vista ambiental, mas a gente acha que é extremamente possível, vamos trabalhar com os órgãos ambientais no sentido de viabilizar. Vai ser feito sim, a gente entende esse gargalo e será feito tal como previsto no contrato. Não tem como, né? É o tipo de coisa que realmente os órgãos ambientais precisam entender, é claro, fazer exigências, se você tem remanejamento de fauna, de flora, enfim, os cuidados necessários com as licenças necessárias, mas não há sentido um Rio de Janeiro, e não é só a cidade, um Rio de Janeiro, que é muitas vezes espremido entre o mar e a montanha. Imagine a capital se você não tivesse o túnel Rebouças, imagine a capital se você não tivesse o Santa Bárbara, imagine a capital se você não tivesse hoje o túnel lá Marcelo Alencar, que não existia há alguns anos antes da revitalização da zona portuária. Imagine como que as pessoas iriam para Angra se não tivesse túnel numa serra como aquela, com Mata Atlântica, enfim, uma serra do mar. Então, imagine a própria Via Dutra, se você não tivesse uma Serra das Araras cortando aquela serra. Então, é claro que os órgãos ambientais precisam entender que a gente precisa ali de licenças com todas as coisas regulares, no processo correto, devido das coisas, mas duplicar túnel, às vezes vai precisar realmente ali avançar um pouco nas encostas para duplicar Rio Santos, que é uma estrada fundamental, com previsão aí de 80 quilômetros de duplicação nessa concessão aí da CCR. Uma estrada onde tem usinas nucleares e precisa dar Rio Santos como único plano de fuga se as pessoas em algum momento tiverem que ser evacuadas. Então, não adianta, não dá para sentar em cima desse tipo de projeto e a gente vai precisar avançar com os cuidados necessários, mas avançar. Josiane, você falou sobre os 80 quilômetros da Rio Santos. Você sabe exatamente onde que começa esse trecho de duplicação e até onde vai? É o que? De Itacuruçá até Ubatuba? Ou passa por Angra, por Paraty? Ele começa no Rio de Janeiro, né? Então, ali no entrocamento Itaguaí, nesse trecho, realmente, que hoje tem só um trechozinho duplicado, que são aqueles que chegam nesses túneis, e vai até Angra dos Reis, são 80 quilômetros ali. No trecho entre Angra dos Reis e Ubatuba, aí serão o que a gente chama de multivias. Então a gente vai ter ampliações de faixas adicionais, permitindo aí ultrapassagens de forma mais seguras. Mas aqui a duplicação mesmo da rodovia fica até Angra. É importante porque são aqueles trechos, e principalmente subida, né? Que você vai botando duas faixas para aí ultrapassa caminhão, depois você vai voltando. Eu passei por esse trecho agora, quando fui a Angra, mas também quando fui a Paraty. Eu fui pela Rio Santos inteira, até Caraguatatuba, quando eu subi numa estrada, não sei se é Oswaldo Cruz, subi em alguma estrada ali para chegar à capital paulista. E eu vi que realmente a gente precisa de uma melhoria significativa em toda a estrada, em conservação, buracos, enfim, manutenção, pintura, sinalização horizontal, vertical. A Rio Santos realmente precisa de um gigantesco banho de loja. Agatha, respirou. E lembrando, né, esse banho de loja ele é dado no primeiro ano da concessão, então os usuários já vão sentir essa diferença já a partir do primeiro ano, com toda essa o que a gente chama de conserva e trabalhos iniciais aí, com todos esses itens que você mencionou. E, Josiane, eu fui recentemente, nas minhas férias, mês passado, para Ilha Grande, né? E aí, no caminho para Angra, percebi que a estrada está muito mal iluminada. Dentro da concessão, tem algum projeto em relação a isso? A iluminação, melhoria de iluminação, além da sinalização no asfalto? Então, tem, e a gente costuma brincar que por exemplo, a Dutra vai ser vista da Lua, de tão iluminada que ela vai estar. Ela vai ser, os 355 quilômetros da Dutra serão iluminados, né? Eles serão iluminados, essa iluminação vai ser paulatina, à medida que a gente vai ampliando a rodovia, ela vem com toda a iluminação,
E nos trechos relacionados à 101, eles ficam nos trechos urbanos, justamente para dar maior segurança aí para esses trechos urbanos ao longo, Angra, Paraty, ao longo da rodovia. Eu peguei a Dutra outro dia de madrugada, né? Enfim, crianças dormindo lá atrás, Josiane, e a gente na Dutra. É impressionante, mas gente, não sei se você, ouvinte, já teve essa experiência. A Dutra, ela não para. É um negócio assombroso. Você, 1, 2 da manhã, você tá na Dutra. É caminhão, principalmente caminhão essa hora, mas é tudo, carro, caminhão, tudo. Olha, é um movimento, cara, porque atravessa, por exemplo, o interior pujante de São Paulo, Taubaté, São José dos Campos, tantas outras cidades por ali, Cachoeira Paulista. Então, assim, é um movimento 24 horas por dia, né? Imagine de quantos atendimentos que são realizados todos os dias de apoio aos motoristas, acidentes na Dutra. É um negócio monumental em números, né? Tem um ouvinte participando, acho que ele representa uma categoria, na verdade. O Bruno, ele é motociclista e ele pergunta sobre a tarifa do pedágio na nova concessão. Os motociclistas vão pagar pedágio, Josiane? Não, o governo já atualizou os estudos e quando ele lançou o edital, já considerou a isenção de pedágio para os motociclistas. A única exceção a isso é exatamente esse trecho do Free Flow. Se eles estiverem no trecho ali na marginal e quiserem entrar na expressa, eles terão que pagar aquele proporcional, mas apenas nas praças principais foi feita a isenção para motocicletas. Qual o nome do nosso ouvinte, Agatha, Bruno. por favor? Bruno, com todo o carinho a você e todos os motociclistas. E aqui eu, por favor, por um determinado momento, excluo a Josiane do papo, tá? Eu vou abrir um parênteses e vou voltar, que eu quero perguntar sobre praça de pedágio da Rio Santos, onde que as 3 vão ficar. Mas só abrindo um parênteses aqui, e volto a dizer com todo o carinho ao Bruno e aos outros motociclistas, e botando a bola no chão com bom senso, eu não vejo argumento, a não ser um argumento populista do governo federal, de querer agradar uma classe, que aliás é uma classe que o presidente trabalha e muito, tanto que ele faz motociatas pelo Brasil inteiro, e não incluir para pagamento em pedágio os motociclistas, Bruno. E assim, é claro que eu não acho que o motociclista tem que pagar a mesma coisa que um carro. Aliás, nem diria que a metade, apesar de ter 2 rodas, porque o peso, a roda, você podia botar algo simbólico, 50 centavos, 75, sei lá, R$1. Agora, por que o motociclista não paga e quem tem carro paga? Quem tem SUV paga? Quem tem caminhão paga? Por que todos os outros pagam pedágio? É óbvio que essa conta cai para alguém. E é óbvio que a rodovia, mesmo que numa proporção muito menor, está sendo desgastada. Eu pergunto, quando o motociclista para a moto dele ou sofre um acidente, ele recebe atendimento pela rodovia, pela concessão? Claro que sim, nem pode não receber. E, aliás, muitas vezes os acidentes envolvem motociclistas. Então, o custo da concessão, que óbvio que é jogado na hora da licitação no preço, cai para todo mundo. Não existe essa coisa do, olha, é de graça, 0800, benfeitoria. Todo mundo vai pagar. Essa conta será dividida e será paga pelos outros que estão pagando. Então, eu estou falando aqui com todo o carinho, a categoria e tal, mas eu queria dizer, eu queria que alguém me apresentasse um argumento plausível, racional, para dizer que mesmo que fosse uma tarifa pequena, por que os motociclistas não têm que pagar? Alguém está pagando, minha gente. Não existe essa coisa da bondade. Alguém está pagando. E por que o governo federal botou nessa licitação, e está lá, vai continuar gratuito, e também em outras a gratuidade para motociclista, como também foi feito na Prefeitura do Rio, eu acho que na Lanza também não pagam. Isso. Por causa disso, você tem um movimento de atrair o grupo, que é um grupo forte, que é um grupo etc., em termos de
aprovação, vamos dizer assim, né? Votos, aprovação. Porque não há realmente razão, mesmo que fosse menor. Essa é a minha opinião, com todo respeito, até porque eu não estou aqui atrás de aprovação e nem de voto. Eu falo o que realmente eu tenho em construção ali de raciocínio, de informações, etc. Posso estar errado e espero, talvez, quem sabe, alguém me convença do contrário. Né? Se alguém tiver argumentos para colocar, volto aqui ao ar e falo abertamente sobre isso. Mas hoje não vejo. Absolutamente não vejo argumento que pare de pé para você ter essa gratuidade para uns, que consequentemente é compensada no valor para os outros. Não tem outra forma de ser compensada. Fechando parênteses, eu não quero nem falar desse assunto com a Josiane, porque passaria para ela um problemaço e uma discussão que não é o caso aqui. Mas, Josiane, falando da Rio Santos e também da duplicação, onde ficarão as praças de pedágio, as 3 na Rio Santos, e qual é o prazo disso em termos de também implementação? Então, são a primeira em Itaguaí, uma chegando próximo a Angra e depois outra entre Angra e Paraty. São as 3 praças previstas na 101. Para abri-las, né, para começar o funcionamento dela, todos os trabalhos iniciais, tudo que a gente tinha comentado de colocar a rodovia realmente em um outro patamar, ele é necessário. E hoje a gente está prevendo só 12 meses depois da assunção do contrato. Então, assim, 1º de março de 22 a gente assume completamente essa rodovia, começa a fazer os investimentos na melhoria dela, asfalto, toda a parte de vegetação, pintura, placas e tudo mais, e depois aí em 1º de março de 23 considera-se aí a abertura dessas praças. Tudo isso condicionado a entregar não só as melhorias nela, como também nas outras. Só uma coisa, tem já valor estipulado para essas praças em termos de valor de pedágio? Sim. Ela foi estimada aqui, eu já até coloco em base de fevereiro de 21, que eu tenho aqui na minha tela, ela com o desconto máximo aí, que a gente deu, seria R$ 3,50. R$ 3,50 nas 3 praças de pedágio. E tem aquela coisa de inscrever, por exemplo, como você falou que tem uma que é em Angra, a outra é entre Angra e Paraty, tem aquela coisa de, por exemplo, quem é da comunidade, às vezes tem isso em área de pedágio, né? O governo, inclusive, coloca em concessão na hora da licitação que você tem um cadastro para pessoas que moram a determinado raio de distância da praça para eles poderem se cadastrar e não pagar pedágio. Existe isso nesses casos? Não existe. O que existe aqui é para todas as praças de pedágio, é o desconto do usuário frequente. A medida para uma pessoa que faz um casa-trabalho, anda mais do que naquela mesma praça, no mesmo sentido, naquele mês, por exemplo, mais de 20 vezes, ele chega a pagar quase 80% menos na tarifa média do valor de face da praça. Eu não sabia. Então é isso que está previsto no contrato, esse desconto de usuário frequente para carros, que vai reduzindo à medida que a pessoa usa aquela praça dentro de um mês. Agatha. A Francine Augusto está conversando com os nossos ouvintes. Isso. E tem mais pergunta, né, Fran? Mais pergunta. Agora chegando do Gustavo, falando se há algum projeto de segurança para ciclistas e alguma espécie de incentivo ao cicloturismo, principalmente ali na Rio Santos. O que hoje está previsto, o que a gente uma série de parâmetros e metas do ponto de vista de segurança viária. O ciclismo, a questão de faixas, né, ou ciclofaixas, elas estão mais limitadas, dado, como a gente comentou, o volume da Dutra, né? É uma rodovia muito intensa em caminhões, então as melhorias, elas estão sendo feitas dentro das marginais, né? Então vai ser uma ampliação de várias marginais, e todo esse trabalho próximo de tanto os ciclistas quanto a questão dos transeuntes, eles serão feitos dentro do contexto das marginais, das ampliações das marginais. No caso da rodovia, ela precisa ser aí, com segurança, para segurança, está mais restrita esse tipo de movimento. Há alguma ampliação nas faixas marginais da Baixada Fluminense, Josiane, nesse projeto da Dutra, da nova concessão a partir de 1º de março de 2022? Ou a obra mesmo no trecho Rio de Janeiro importante é a obra ali de duplicação da Serra das Araras?
Aí é importante, né? Hoje esse contrato, ele tem o trecho de São Paulo até o Rio, até as Serras das Araras. Esse trecho da Baixada Fluminense, começando até pela praça ali de Viúva Graça, ele só vai ser operado por este contrato durante 1 ano. Depois ele reverte para a futura relicitação da CRT. Aí é neste contrato que estão previstas as ampliações no trecho da Baixada Fluminense. E essas melhorias muito parecidas com as que estão sendo feitas hoje na região metropolitana de São Paulo. Novas alças, ampliações das marginais, essa deve ser feita nesse novo contrato. No contrato atual da Dutra, a gente só opera por 1 ano. Gente, então eu não sabia disso. Então, olha só a informação. A gente vai ter esse trecho da Baixada ainda sob a gestão da CCR, até que seja feita uma licitação da CRT, que é essa Rio-Teresópolis, porque a Rio-Teresópolis vai pegar, se eu não estou errado, o arco metropolitano inteiro, né? E aí, consequentemente, vai lá no entroncamento com a Dutra e vai pegar o trecho da Baixada Fluminense. Então, a concessão que vai passar daqui a algum tempo, tá? Não é agora, mas vai passar a ter o controle do trecho da Baixada Fluminense da Dutra, vai ser o da CRT, que é o da Rio-Teresópolis, vai pegar o arco metropolitano e essa região da Baixada. Aí sim, nesse contrato, é que estarão previstas melhorias, ampliações, novas alças, e duplicações eventualmente no trecho da Baixada Fluminense, não nesse contrato da Dutra, da CCR, que vai pegar o trecho até mais ou menos a Serra das Araras e a Rio Santos, entre o Rio e Ubatuba. Alguma outra pergunta ou a gente pode finalizar? Uma última pergunta que é de extrema importância, Josiane, visto que tem sido tema recorrente nos nossos jornais. A Andréia pergunta, vai ter maquininha de cartão nas cabines de pedágio? Vai ter maquininha, estamos aí ampliando os meios de pagamento, lembrando que para aqueles que usarem tag, né, tiverem aí o sistema, esses sisteminhas de tag, eles pagam 5% a menos na tarifa de pedágio. Então existe também, inclusive, esse estímulo para aqueles que têm o tag, mas também em todas as outras cabines a gente também está preparando aí uma ampliação dos meios de pagamento. Tá certo. Queria agradecer a Josiane Carvalho de Almeida, superintendente de novos negócios do Grupo CCR, que conversou conosco aqui praticamente meia hora sobre essa nova concessão da Dutra, mas também da Rio Santos, tirando dúvidas dos ouvintes. E claro que a gente vai voltar a conversar aí, certamente com outras dúvidas e esclarecimentos nesses próximos meses. Obrigado, Josiane. Bom dia. Obrigada e agradeço aí a oportunidade de contar mais esse projeto. Estamos ansiosos, estamos orgulhosos aí dessa conquista e ansiosos para tornar realidade. Obrigado, bom dia, bom feriado para você. Um abraço. Tchau. Abraço, tchau.